Você já pensou em mudar o mundo? Acabar com a fome, desigualdade, insegurança e tantos outros problemas da nossa sociedade? Lutar por justiça, emprego, moradia e educação? Não se conforma com os problemas do nosso país? Então, chegou a hora de agir. A política é a chave da mudança e você é o responsável pela transformação. Começa agora o primeiro reality show de política do mundo. Após milhares de inscrições, foram escolhidos 12 participantes que enfrentarão o maior desafio de suas vidas. Como deve ser um bom político? Quais características ele deve possuir? Os participantes passarão por provas individuais e coletivas, sempre avaliadas por políticos experientes e de diferentes linhas de pensamento. A condução do programa será feita pelo Márcio França, político experiente, tendo ocupado os cargos de prefeito, deputado e governador do estado de São Paulo. Você aí de casa vai descobrir que a política é feita para todo mundo. Vamos juntos mudar o nosso país? Olá, pessoal. Aqui em O Político você já viu. O jogo não para. Nós estamos com 10 candidatos. 2 já voltaram para casa. E hoje, mais 2 vão rodar. E na prova coletiva de hoje, nós vamos abordar um tema super difícil: ocupações clandestinas. Trata-se de um problema social gravíssimo e que durante a pandemia piorou muito mais. De um lado, você tem a propriedade privada ocupada. Do outro lado, pessoas vulneráveis que não têm acesso à moradia digna. É correto ocupar? A ocupação ajuda a fazer o governo se mexer? O direito à propriedade privada, ele é absoluto? Então, se ele é absoluto, como fica a função social do imóvel? Bem, tá aí a tarefa de vocês. Essa é a missão que vocês têm hoje. Bem, vocês já estão todos aqui, nós vamos fazer de novo o sorteio. Os primeiros nomes serão os líderes, o primeiro líder vai para cá, o segundo líder para lá, e depois então cada um sorteado escolhe o seu canto. Vamos lá, vamos começar pela sorte absoluta que é o sorteio. Primeiro líder, Ronald Scarpim. Aí, Ronald. Segundo líder, Vitor Alves. Agora vamos sortear as pessoas e vão se dirigindo para onde preferirem aí do grupo, né? Bruna Donini. Roberto Santana. Júnior Freitas. Daniele Rabelo. Hoje não está tendo grande preferência, ó. Lara Barbosa. Aí, Thaís Bovo. Lorane Mariano. Bem, então restou ao nosso último, Heber Faria, vai para o grupo da direita aqui. Ok, gente, estão todos escalados, vão se reunir e vão conversar. Agora vocês voltam depois com a tese defendida. Então, eu já tenho algumas ideias que a gente pode seguir para a gente conseguir criar um pensamento estratégico e mostrar desde o início, o meio do problema, que é a atualidade. Esse é um tema na política que nem é tão falado como se fosse uma coisa, algo secundário. Mas, mano, pensa numa pessoa que paga um aluguel e recebe pouco. Ela tem que pagar R$600 de aluguel, R$400 de aluguel. Isso faz uma diferença, principalmente no dia de hoje. Não, vamos fazer uma conta aqui. Todo mundo tem casa. Não, eu moro de aluguel. Você mora de aluguel, mas você tem um teto que você consegue pagar seu aluguel. Eu pago meu aluguel, eu trabalho, mas eu não tenho o direito de ficar doente. Porque se eu ficar doente e ficar acamado, já era, eu não vou ter onde morar. Sim. Júnior, sua parte é isso. É Você vai isso. ter que trazer essa realidade, né? O negócio é o seguinte, como eu vou falar a parte histórica, talvez eu tome um pouquinho mais de tempo. Talvez Você uns fica no 2 começo. minutos. Eu vou começar. Quantos? Uns 2 minutos no máximo. Acho que poderia até... Mas tem 3, Eu não tem me problema. E aí, pessoal? Opa! Aí, Marcelo. Como é que tá essa galera aqui? Pronto para um debate? Conversando. Moleza, Isso, ocupação, debate. São Paulo, Zona É. Sul. Tema complexo, né? Mas a gente tem uma linha de pensamento aqui, acho que a gente vai conseguir entregar É. um projeto bacana. Tem alguma noção. dica pra dar pra gente? Alguma linha de pensamento? Não, acho que é uma filosofia. Se você, claro, quando a economia melhora, todo mundo tem condição, pode pagar a sua, do seu jeito. A casa é um direito das pessoas. Ter onde ficar, ter um teto, né? Mas é evidente que também tem o outro lado, ou seja, quem construiu mais casas, mais imóveis, tem aquilo alugado, aquilo é a renda da pessoa, ela também depende daquilo. Quem pagou os impostos a vida inteira. Existem visões de vida. Vocês têm que interpretar uma delas. É isso, tá bom? Valeu. Obrigada. Marcelo.
Bom, pessoal, eu tenho aqui uma sugestão de roteiro sobre o tema dividida em 5 partes. Aí eu queria dividir com vocês e ver qual parte que cada um se sente mais à vontade para falar, caso vocês concordem com essa sugestão. Aí a primeira parte que eu coloquei seria a gente fazer um resgate histórico de como começaram as ocupações irregulares. Aí a gente poderia falar um pouco sobre a criminalização dos movimentos sociais. Aí a gente poderia relacionar isso com o déficit habitacional. Fechou, então a legislação. Eu queria muito falar sobre isso. a marginalização da pobreza, a criminalização dessas famílias. Demorou. Professor de história na time é outra coisa. Então combinado, vambora. Beleza. E aí, gente, vamos manter o mesmo nome do último episódio ou vamos trocar? Por mim, sim. Impactados, então? Impactados. Impactados! E aí, galera? Prontos? Preparados? Preparados. E vai sair vocês ou eles? Eles alguém de lá. Vai ter que sair alguém de lá. Legal. Então vamos lá, então? Vamos? Bora. Bem, agora com vocês o primeiro grupo, o grupo Urbanistas, que vai se expor aqui e falar com a gente 10 minutos. Márcio, como a gente sabe, o problema de déficit habitacional no Brasil não é algo novo. Desde 1897 a gente teve a primeira ocupação que ocorreu por militares que foram batalhar em Canudos, na Bahia. A gente teve a promessa do governo de que eles teriam um terreno, eles acabaram não tendo. E aí hoje em dia a gente tem a favela que hoje em dia é conhecida como Morro da Providência, que fica no Rio de Janeiro, fica atrás da Central do Brasil. É uma comunidade muito conhecida e após isso a gente começou a ter diversas outras ocupações. Trazendo para os dias de hoje, a gente tem ocupações em construções que já estão construídas na cidade, que muitas vezes estão no centro das cidades, né? O que a gente chama de ocupação clandestina, muitas vezes invasão de uma forma pejorativa. A gente esquece de ver que no Brasil a gente tem um déficit habitacional de 1,3 milhões de residências só na cidade de São Paulo. E sendo que dessas 1.300.000, a gente tem 639 mil só na região metropolitana. Esses dados são da Fundação João Pinheiro, que é uma fundação que justamente pesquisa o déficit habitacional. Eles têm diversas formas de ver isso, então eles veem desde residências que são improvisadas, residências rústicas, residências que têm moradores que dividem o cômodo para dormir. Então são diversos esses aspectos que transformam uma residência que faz ela ter essa questão do déficit habitacional e ela ser inclusa nisso. Quando a gente fala de dados, a gente está falando, na verdade, de pessoas. Pessoas que hoje passam dificuldade por não ter onde morar, né? Todo mundo sabe que o problema que existe hoje no centro são de pessoas que trabalham autônomas, né? Que não têm uma renda comprovada e ocupam esses prédios que hoje estão no centro. A gente está falando de famílias, crianças, né? Que a gente tem que ter um cuidado quando se trata desse tipo de ocupação. Eu falo por mim, eu mesmo moro de aluguel, né? Eu tenho condições de pagar meu aluguel? Tenho, Márcio. Mas se amanhã eu adoecer, quem me garante que eu não vou ter que ir para lá? Né? Será que eu vou ser mesmo como se diz, né, no modo público mesmo, vagabundo, quer moradia de graça? As pessoas esquecem da humanidade. Inclusive aconteceu com a minha família, a gente acabou por questões jurídicas perdendo a nossa casa, né? E aí, minha família teve que dar um jeito, a gente, por ter uma condição melhor, a gente conseguiu dar um jeito e acabou que, né, minha tia-avó conseguiu morar num lugar, meu pai arrumou um lugar, eu arrumei um lugar, mas a gente perdeu juridicamente e isso me tocou muito porque eu fiquei pensando como que é a situação para pessoas que não têm uma condição de renda de conseguir se realocar, né? Como que elas vão fazer isso? O que eu acho, então, eu acho que nós temos que olhar no lado humano, né? Cuidar, né, das pessoas, porque esse tópico é um tópico grave. A gente fala nesse assunto, mas o que acontece? A gente debate e volta para nossa casa. Quando, na verdade, as pessoas estão morando, muitas vezes, em lugares, em prédios que pode desmoronar, pegar fogo, como já aconteceu. E eu não vejo uma política, assim, humana, de prioridade e urgente, porque isso é tão urgente quanto qualquer outro tipo de coisa. Pessoas passam necessidade pagando aluguéis caros, né? Tudo bem, é necessário, né, ter um entendimento que ninguém é obrigado a dar nada a ninguém, mas o governo, por si só, tem a obrigação. O Estado, o município, tem a obrigação, porque está na Constituição, assim como eu estava falando com a Bruna. Não é, Bruna? O direito à moradia, ele é um direito que faz parte do nosso núcleo essencial de um Estado democrático de direito. Ele está previsto como um direito social lá no nosso artigo 6º.
A propriedade, ela também faz parte do nosso sistema de economia. Por isso que também faz parte da economia uma função social da propriedade, como também o direito à propriedade. O direito à propriedade, ele é absoluto? Não, nenhum direito nosso é absoluto. Então, quando a pessoa ela tem um imóvel e ela não cumpre essa função social previsto dentro de um plano diretor que é obrigatório em cidades que têm mais de 20 mil habitantes, o que o município faz? Ele notifica aquela pessoa que tem aquela propriedade para que ela exerça a função social. Caso ela assim não o faça, o que eles fazem? Fazem coerção por meio de progressão no IPTU. Não fez isso, então a gente vai direto para a desapropriação. E com isso, o que eu quero dizer é o seguinte: lei a gente tem o plano diretor, a gente tem o Estatuto da Cidade, a gente tem esses direitos previstos na nossa Constituição. Mas o que nós não temos é a implementação de políticas públicas, não é mesmo, Weber? É isso mesmo, Bruna. Agora, a situação aqui é uma situação da vida real. Como o nosso amigo Júnior trouxe, é uma situação que atinge pessoas que estão no contexto, né, socioeconômico da urbanidade. Pensamos aqui em soluções que vão de encontro a essas pessoas. A primeira, que inclusive já aconteceu em São Paulo, são os mutirões de construção. É um jeito de você também viabilizar para que a pessoa que vai construir a própria casa, é claro, né, com todo um sistema de fiscalização, com engenheiro, com arquiteto, ela se sinta dono daquilo, ela se sinta trabalhando para aquilo, e muitas das vezes isso é feito em comunidade. Então não é só a pessoa, mas a comunidade que está se construindo. Hoje nós temos várias ONGs que trabalham mais ou menos nesse estilo. Isso é, inclusive, a possibilidade de desenvolver uma competência para o trabalho. Essa pessoa que vai estar lá vai ter contato com o pedreiro, com o arquiteto, e a partir disso vai poder também trabalhar no ramo da construção civil. Uma grande questão, como o Júnior trouxe, é que essas pessoas normalmente não estão com carteira assinada. Elas trabalham em vulnerabilidade, normalmente diaristas, ambulantes, algo do tipo, que tem uma renda frágil. Olha, se for hoje em um banco, você precisa dar um comprovante de renda, às vezes para financiar um empréstimo pessoal de R$3.000. Imagina uma casa. Eu tentei fazer um plano Minha Casa Minha Vida, que eu não consegui, que hoje é verde e amarela. Por quê? Uma pessoa que trabalha, igual eu trabalho, com uma renda não tão boa, ela precisa no mínimo ter 40 mil de entrada, certo? Ela precisa pegar um financiamento da Caixa Econômica, que ela vai pagar 3 vezes mais, que eu acho muito engraçado, porque é um banco público e a gente paga 3 vezes a mais daquilo que empresta. Então eu acho que isso também dificulta muito um trabalhador a conquistar a sua casa própria. A ideia é a gente juntar a função social do imóvel com a função social da Caixa Econômica Federal. E ali a gente tem um crédito social, para que essas pessoas que não têm um comprovante de renda podem ter acesso a esse crédito e a partir disso pagar a casa própria. E uma outra questão, para finalizar, é que nós temos diversos imóveis, principalmente no centro de São Paulo, que podem ser recuperados. A Bruna citou o Estatuto das Cidades. Nós podemos, a partir do estatuto, reter esse imóvel, é claro, indenizando, né, a pessoa que é dono desse imóvel. Ninguém vai tirar o direito da propriedade privada. É uma coisa que já existe. E a partir disso, revitalizar e fazer moradias no centro de São Paulo. Algo que a pessoa vai ter o direito total à habitação. Não só a casa, mas a questão dos aparelhos de saúde, de educação, etc. E o interessante disso tudo é que isso aqui não é só papo. Isso aqui a gente consegue construir e convencer. Inclusive, a nossa amiga Lorane tem um depoimento maravilhoso em relação a isso, né, Lorane? Márcio, eu agradeço a Deus por poder rever meus conceitos e meus valores. Eu tenho uma linha progressista e aí eu tinha um pensamento totalmente equivocado. Quando eu fui estudar mais sobre o tema, eu percebi e fui ver o quanto egoísta eu estava sendo. Né? Quanto as pessoas precisam melhor estudar, as pessoas têm esse pensamento equivocado. Nós estamos falando de seres humanos, de vidas, de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu não posso simplesmente chegar na minha casa, entrar lá e achar que está tudo bem. Então, assim, eu agradeço, fundo do meu coração, eu falei para os meus colegas, meus amigos, que bom que eu tive a oportunidade de rever o meu conceito. Esse tema me ensinou muito, né? Mas também eu estou errada até aqui? Não, porque a gente
eu nasci, eu cresci, eu tive valores, crenças que foram ensinadas pelos meus pais, pelos meus avós. Mas o que eu posso fazer daqui pra frente? Eu não posso ter a síndrome da Gabriela, nascer assim, viver assim, vou morrer assim. Não, eu posso mudar. Né? Isso não tem a ver com esquerda, com direita, isso tem a ver com a vida, com o povo. E o que a gente espera realmente da política hoje, que as pessoas vejam um político voltado para o povo. E não só justamente no seu gabinete de porta fechada. Isso que a gente mais espera. Obrigada. E agora vamos ao segundo grupo, pactados. Vamos ouvir cada um deles 10 minutos. Primeiramente, boa tarde. Pessoal, nosso grupo aqui, a gente vai apresentar o tema das ocupações. Antes de iniciar propriamente dito o tema, eu gostaria de falar que o tema das ocupações, ele é muito complexo e existem diversos tipos de ocupações diferentes. A realidade da ocupação numa cidade é diferente da realidade da ocupação de outra cidade. E por isso, devido ao nosso tempo limitado, às limitações aqui do tempo de preparo, a gente precisou fazer um recorte. E aí nós vamos tentar trabalhar, dando ênfase na questão das ocupações urbanas que existem no Brasil, mas principalmente na cidade de São Paulo, na questão das ocupações de prédios. Antes disso, é importante a gente ressaltar também uma questão histórica desse tema, como se iniciaram essas ocupações, né? Essas ocupações se iniciaram no século XIX, para ser mais exato, no final do século XIX. Logo depois que acabou a escravidão, os escravos foram libertos, porém não existiu nenhum tipo de política pública para esses escravos naquela época. Então, eles não receberam nenhum tipo de indenização e nem foram inseridos da maneira correta no mercado de trabalho. Como consequência desse problema, nós tivemos pessoas marginalizadas e que não tinham acesso a nenhum tipo de moradia, porque não conseguiam pagar por elas. Sendo assim, a única alternativa que elas encontraram foi ocupar o alto dos morros. E é nesse contexto que surgem as favelas lá no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Então, essas populações, elas acabaram sendo, nessa época, quando ocuparam esses morros, marginalizadas, né? Inclusive, esse nome que a gente fala, né, favela, que ficou característico daquelas comunidades, né, é o nome de uma planta que tinha no alto desse morro, desses morros na época, né? Daí que vem esse nome histórico, favela. Então, essas populações acabaram sendo marginalizadas e são marginalizadas até os dias atuais, essas pessoas que moram em algum tipo de ocupação irregular, tanto em comunidades desse tipo, quanto em outros tipos de ocupações. E será que essa realidade da marginalização dessa população se alterou hoje em dia, ou será que continua sendo dessa forma? Olha, Vitor, é importante você falar sobre isso. A gente precisa ter em mente que não dá para chamar de marginal aquela família que se colocou em risco. O que leva uma mãe a pegar os seus filhos por embaixo do braço com meia dúzia de trapos e se lançar num ambiente de violência, sem saneamento básico, sem iluminação, sem segurança. Como eu levaria os meus 3 meninos pequenos para um ambiente desse, sem nenhuma garantia e não podendo assegurar nada? É importante a gente ter em mente que a marginalização da pobreza é um problema urgente a ser tratado. Nós precisamos resgatar as pessoas dos seus direitos fundamentais. O Estado precisa fazer o seu papel, que é suprir a garantia da dignidade da pessoa humana e garantir os seus direitos de fato, com políticas públicas específicas. A pobreza não pode ser tratada como crime. Exatamente. As pessoas, elas criminalizam muito essas famílias que não têm nem aonde morar e esquecem que elas estão asseguradas pela Constituição, nos artigos 182 e 183. Além do artigo 6º, que também fala sobre isso, as moradias que as pessoas têm a garantia. Além disso, também tem no Estatuto das Cidades, que fala sobre as diretrizes das políticas de utilidade, que as pessoas têm esse direito à casa. O problema é que tem muita casa sem gente e muita gente sem casa. Esse também seria outro problema, porque não tem como a gente falar de ocupações sem falar do déficit de casas, ou seja, de locais onde essas pessoas possam adentrar e ter uma vida digna, que é um direito de todos. Hoje são por volta de 6 milhões que faltam de imóveis, então a gente precisaria hoje por volta de 6 milhões de casas novas para poder zerar esse déficit de pessoas que não têm essa residência fixa, esse local para morar, tá? Esse dado de 6 milhões foi da Fundação João Pinheiro, tá? Que foi divulgada nesse ano agora de 2021. O governo federal, o governo do Bolsonaro, ele tem uma proposta, né, do Minha Casa Verde Amarela. Nessa proposta é 100 mil casas por ano, nesse primeiro ano também,
Se a gente for fazer o cálculo de 100 mil casas por ano, durante esses 6 milhões de casas que faltam, seriam 60 anos para construir casas. Isso daí seria basicamente quase a expectativa de vida do brasileiro, tá? Mediante a tudo isso que nós ouvimos, qual seria a solução? Quais políticas públicas poderiam ser criadas para que a gente conseguisse resolver tudo isso? Nós pensamos da seguinte forma: para que a gente conseguisse resolver o déficit habitacional, digo aqui, vamos pensar em São Paulo, né? Só para ter uma ideia, nós não podemos pensar somente em construir imóveis, construir predinhos, construir casinhas. Eu tenho uma informação boa que aqui, ó, só em São Paulo nós temos hoje aproximadamente 1.400 imóveis ociosos, tá? Que poderiam ser utilizados como moradia popular. Aí a gente fala, sim, mas esses imóveis ociosos têm dono? Sim, mas a gente poderia pensar em indenizar todos esses proprietários e a gente colocar essa população carente necessitando de moradia. Só aí vem aquela pergunta importante. Tá, que legal. Você quer colocar todo mundo em imóvel privado? Você já pensou como você vai custear isso? Sim, nós pensamos no quê? Nós temos aqui, ó, só o Fundurb, por exemplo, ele poderia ser a fonte de financiamento. Hoje ele tem mais de 1 bilhão em dinheiro parado, pronto para ser usado como parceria pública-privada, certo? E será que encontramos parte dessa solução? Acredito que sim. Agora eu digo assim, quando eu falo imóveis ociosos, vale lembrar que são aqueles imóveis que estão sem uso, abandonados, imóveis esses que até estão deixando de pagar os seus impostos, que é uma coisa que a gente tem que salientar, que é o quê? Tudo aquilo que não paga imposto gera prejuízo ao Estado. Bom, uma outra informação que a gente tem aqui é que só hoje em São Paulo nós temos, em média, tá, 300 mil imóveis fechados. Claro, nem todos em ociosidade. Aí eu fecho essa apresentação com uma coisa que a cara amiga já falou. Mais casas sem gente do que gente sem casa. Esse tema da habitação, conforme a gente falou, ele é muito complexo e ele é muito diferente, né? Então a realidade da ocupação em São Paulo é diferente da realidade de uma ocupação lá no interior, onde eu moro, na região de Limeira, na região de Mogi Guaçu, que é diferente também da realidade do litoral. Então a gente tem que pensar um conjunto amplo de soluções. Realmente essa solução que a gente apresentou, né, é uma questão que está bastante relacionada com a realidade aqui da cidade de São Paulo, a realidade da capital, inclusive porque quando a gente fala no déficit habitacional, que a Lara colocou com perfeição ali a questão do déficit, a gente tem que ressaltar que essas 6 milhões de casas, nesse déficit se inclui também imóvel que depende de regularização fundiária. Às vezes esse imóvel que está nessa conta dos 6 milhões, ele até existe, mas ele é um imóvel que demanda regularização fundiária, ele é um imóvel que não tem condições dignas, né? Então a gente tem que pensar em todos esses fatores. E sem dúvida alguma, a gente sabe que os recursos do país, eles são bastante limitados, né? O cobertor é curto, não adianta a gente chegar aqui e propor um monte de soluções. Por exemplo, a Lara colocou ali muito bem que a previsão do governo federal no planejamento do Casa Verde e Amarela é fazer 100 mil casas por ano. A gente poderia chegar aqui e falar que faria 200 mil, 300 mil, 500 mil casas por ano. Só que isso não é viável financeiramente também para o país. Então é importante a gente discutir temas também para aumentar a arrecadação do Estado. Por exemplo, a gente tem lá previsto na Constituição também a questão do imposto sobre as grandes fortunas. Ele já está na Constituição, ele só precisa ser regulamentado com uma lei, que até hoje, mais de 30 anos desde a promulgação da Constituição, não foi aprovada nenhuma lei desse tipo porque ela contraria determinados interesses econômicos. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. É papel fundamental do nosso Congresso atacar os interesses desses grupos econômicos que não podem continuar, eles têm o direito deles, claro, mas eles não podem continuar milionários pagando menos imposto proporcionalmente do que aquela população mais pobre, porque dessa forma a população mais pobre sai prejudicada. Não adianta o político vir aqui e falar que vai governar para todo mundo. Quem promete governar para todo mundo está mentindo para alguém, e normalmente está mentindo para aquela parcela mais pobre da população e que mais precisa da política pública. Você viu como é difícil? Porque as coisas às vezes têm duas verdades. Cada um defende a sua verdade. E no fim, quem é que vai decidir? É você. Você que vai dizer quem é que tem razão. Bom, segundo dia, tudo já subiu de padrão. Vocês perceberam uma apresentação muito mais homogênea, mais forte, todo mundo muito mais concentrado e mais preparado, né? Pequenas diferenças,
a gente pode notar. O primeiro grupo fez uma apresentação coesa, ela foi uniforme, teve uma sequência, então deu para poder perceber, encaixou no tempo, que é uma administração importante. Segundo grupo, talvez tenha alguns detalhes mais perfeitos na forma de avaliar, apresentações individualmente talvez algumas melhores, mas no todo, como tem que julgar de um lado ou de outro, nós consultamos aqui os universitários, né, que são aqueles que nos ajudam a decidir, e hoje quem vai ficar com a vitória é o grupo Urbanistas. Bom, pessoal, 2 grupos, escolhemos um grupo, portanto está poupado para essa segunda fase, mas dessa vez a poupança não é absoluta, porque o outro grupo que vai para essa eliminatória, juntos, eles vão ter que escolher alguém do grupo vencedor para ir junto com eles, para poder dar número par. Então vocês 5 aí vão ter que escolher um número, um dos candidatos para poder ir com vocês para a segunda etapa. Bom, não foi nada pessoal e nada relacionado à nossa convivência, até porque eu queria ressaltar aqui que a convivência do nosso grupo, do nosso elenco, tem sido muito boa, fora do período de gravações aqui, mas diante de uma necessidade do jogo e do que a gente precisa fazer, nosso grupo debateu aqui entre a gente vai optar por chamar a Lorraine para essa segunda parte. Essa ideia de panela, primeiro que ela é uma ideia já viciada de outros modelos de reality, mas ela se traduz, na verdade, na afinidade que as pessoas criam entre si. Me gerou um certo desconforto, porque o que eu senti, o motivo da escolha foi que tem um viés político, porque o meu pensamento em relação, todo mundo sabe que é mais centro-direita, e aqui o grupo, 90% é esquerda. A gente acreditava que ali do outro grupo, ela era a ponta mais fraca, a pessoa mais fraca que a gente conseguiria derrubar, porque a ideia inicial era tentar manter o máximo de gente do nosso grupo possível, né, do episódio de hoje. Bem, caminhando para o final do programa, vamos selecionar aqui agora 3 de um lado, 3 do outro, que vão para a etapa seguinte, quando os jurados entram e vão julgar a tese, que é o poder de argumentação de cada um deles. Eu vou sortear 3 de uma vez só, porque os 3 que sobrarem já fazem parte do outro grupo. Então, Vitor, Roberto, Lorraine farão parte de um grupo, portanto os outros 3, Thaís, Daniele e Lara, farão parte do segundo grupo. Bem, agora vocês sabem, nós vamos sortear aqui os 2 grupos, quem vai ser contrário ou a favor dessa tese. Libera ou não libera a questão do entorpecente, maconha, drogas que sejam de maneira recreativa, né? E essa coisa da questão medicinal. Então, quem é contra e quem é a favor, você vai saber agora. Primeiro grupo, Vitor, Roberto e Lorraine, vai ser contrário. Então quer dizer que a Daniele, a Lara e a Thaís, elas vão ser favoráveis. A tese favorável ficará para as meninas aí. Vamos lá. Primeiro pela ordem, pela importância, pela antiguidade que é posto, como eu falei ontem. Vou chamar aqui o nosso amigo delegado da Cunha, que é uma das figuras mais importantes hoje da vida pública de São Paulo. Da Cunha, prazer em tê-lo aqui, viu? Por favor, senta aí. Muito obrigado. Você tem uma tarefa difícil, mas eu sei que você está acostumado com tarefa difícil. Com certeza. Operações duras, corajosas. Da Cunha vai fazer essa tarefa. E para convidar, junto com o da Cunha, eu trouxe Caio França, deputado estadual, especializado nesse tema, diretamente ligado a essa área. Caio, tudo bem, filho? Firme. Olha, Caio, uma pessoa que propôs na Assembleia uma legalização da questão do uso medicinal da cannabis, teve uma polêmica, enfim, e ainda está em discussão lá na Assembleia, né, cara? Então nós vamos poder agora ouvir os jovens e eles vão me ajudar a analisar. E vamos agora entrar os nossos finalistas. Vamos lá, gente. Quero cumprimentar os presentes. Obrigado pela oportunidade de estar defendendo o que eu acredito. Eu sou contrária à liberação da maconha, seja ela a nível recreativo. Por quê? Porque, estudando um pouco sobre o assunto, foi possível verificar, principalmente na BBC Brasil, os altos níveis que você tem de problemas que trazem coisas ruins para a saúde, os malefícios que isso traz para a saúde, né? Então, nós temos problema que o uso contínuo da maconha pode trazer, por exemplo, um problema significativo para o nosso sistema cognitivo. Isso é uma coisa ruim que pode justamente acarretar financeiramente para o SUS, por exemplo, né? Então, isso é uma questão que eu levo muito a sério.
Recentemente, a Lancet também publicou que a maconha é uma das drogas mais perigosas que nós temos hoje, ficando na frente em questão de dependência química, tanto do LSD quanto do êxtase. Tá? Isso também é um dado que eu achei super importante. E a Universidade do Mississippi publicou recentemente, com base na nova regra que se tem sobre a questão da legalização da maconha, eles fizeram uma pesquisa, pegaram maconha de vários produtores e viram e constataram que teve modificação genética da maconha no índice do THC, que antes era de 4% e hoje subiu para mais de 10%, causando dependência. Então eu entendo que isso pode ser uma hipótese de progressão, porque você abre uma porta para que a pessoa possa querer o uso de outras drogas, porque ela vai ficar daqui a pouco, aquela sensação que ela diz que tem, que ela pode ter, pode acabar não tendo mais, ela pode ir a usar um crack, uma cocaína, e você abre essa porta aí para essa situação. E aí, de vez ela estar numa droga legalizada, ela pode depois migrar para uma droga ilegal, que isso é uma coisa ruim. E eu quero deixar para vocês uma reflexão. Nossa, pessoal, será que hoje o Brasil, nosso território nacional, está preparado para legalizar a maconha? Olá, jurados, Márcio. Eu queria trazer aqui duas perspectivas que a gente não pode perder de vista quando faz a defesa de alguma política pública. A primeira, a questão do orçamento. A gente vive em um país emergido na miséria, que vem sofrendo gradativamente com a fome e com crise financeira, emergido em crise hídrica. A gente acabou de discutir o fato das pessoas não terem casa e o ciclo de violência que se sustenta em torno disso, em torno da miséria. Ora, a gente tem aí também, de contrapartida, um crime alimentado, retroalimentado, financiado com a venda de substância psicoativa como a maconha, por exemplo. Se nós pegássemos este mercado fluente, esse mercado que vem gerando riqueza para o crime organizado e desenvolvesse uma legislação com tributação específica que revertesse ao Estado a receita, o controle, a distribuição, o refino de todo esse processo, toda essa industrialização, e a mais do que isso, implantássemos núcleos, lojas mesmo, centro comercial, que vai gerar comércio, vai gerar emprego, vai gerar inclusive a segurança da senhora, que nem eu, dona de casa, que sabe que o seu vizinho não vai estar mais lá fumando maconha enquanto você está com os filhos brincando no quintal, porque o consumo direcionado iria para esse espaço. Se nós usássemos toda essa máquina pronta, fiscalizada, controlada e, muito importante, totalmente alimentada financeiramente direto para o Estado e revertêssemos essa receita carimbada, direcionada ali na política pública para a educação das nossas crianças, nós não só estaríamos aumentando a receita, como estaríamos garantindo recursos para que os seus filhos pudessem fazer escolhas orientadas com base em diretrizes educacionais mais consistentes para o futuro ser ou não consumidor dessa substância. A responsabilidade sobre a educação dos nossos filhos, ela é diretamente nossa, mas nós vivemos em um país que o gestor público tem responsabilidade em produzir receita e desqualificar e desmontar o crime organizado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos jurados, a todos os convidados, à equipe de produção que torna isso aqui possível e principalmente aos meus adversários. Tenho certeza que a gente vai fazer aqui um debate do mais alto nível da política brasileira. Bom, em relação à legalização da maconha, me posiciono aqui de maneira totalmente contrária a essa tese. Vou explicitar aos senhores os motivos que me levaram a acreditar nisso. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar o fato de que existe hoje um consenso na ciência de que o consumo da substância psicoativa da cannabis, ela é prejudicial tanto ao nosso sistema cognitivo, quanto também ao nosso sistema neurológico. Existe um argumento, uma falácia de certos setores da sociedade de que o uso recreativo da maconha poderia diminuir os índices de consumo, mas não. O seu uso de maneira recreativa estaria na posição do Estado incentivar a população ao uso da maconha. Tanto é que quando a gente observa os dados de determinados países que realizaram a sua legalização para finalidade recreativa, tanto o Uruguai quanto a Holanda, a gente não viu a diminuição do uso de cannabis, mas sim o aumento. Tem pesquisas científicas, está embasado cientificamente essa tese. Outra questão que a gente deve considerar, sem dúvida alguma, é o fato de que a maconha ela não necessariamente vai diminuir a criminalidade. Ora, gente, alguém aqui conhece algum traficante que atua
apenas no ramo da maconha? Não, os traficantes traficam diversas drogas e a maconha é a porta de entrada para várias delas. A maconha é o início, para depois a pessoa passar para um consumo da cocaína e para um consumo do crack, que são problemas de saúde pública. Então, muitas vezes, não vai adiantar a gente arrecadar um pouco mais de imposto, que pode nem ser um fator tão relevante assim, levando em conta o custo que a gente vai ter lá na frente com o gasto na saúde pública desse usuário que vai começar na maconha e vai avançar para a cocaína, para o crack e para outras drogas mais pesadas. Um outro fato que a gente não pode deixar de considerar também é a vontade da população. O Brasil hoje, segundo pesquisa do Instituto Ipsos, tem apenas 24% da população que apoia o uso recreativo da maconha. É claro que nem toda decisão do político deve ser baseada exclusivamente na vontade popular, mas que deve sim ser considerada. Portanto, a população brasileira se posiciona contra a legalização da maconha e eu concordo com essa tese. Não a legalização das drogas. Olá, jurados. Bom, eu sou a favor da legalização e da descriminalização da maconha. Por quê? Primeiro, por uma questão de liberdade individual. A partir do momento que você completa a maioridade, você tem o discernimento de escolher o que é certo do que é errado. Então você consegue decidir se aquilo é bom ou não para você. A descriminalização, por quê? Porque você consegue afastar os policiais de uma coisa tão natural quanto aquilo. Por quê? Eu duvido que um policial que pega uma pessoa com maconha vai prender ele. Não vai. Ele vai pegar, vai fazer alguma repreensão, mas ele não vai prender. Então, essa é uma coisa à toa. Os policiais poderiam estar gastando tempo com outra coisa além disso. Segundo, porque o álcool e o cigarro são um exemplo. O álcool e o cigarro eles podem ser muito prejudiciais a longo prazo do que a maconha, só que eles não são tratados como uma droga que nem a maconha é. Além disso, legalizando a maconha pode abrir espaço para novas pesquisas usando o cannabis para descobrir se ela consegue ajudar outras doenças igual ela ajuda muitas já. Também ela consegue afastar as pessoas que são usuárias da maconha lá do tráfico. Por quê? As pessoas vão comprar maconha onde? Com os traficantes, levando elas a perto de outras drogas que podem se tornar, que são viciantes. Elas podem ficar viciadas naquelas drogas. Então a legalização afasta, deixando elas mais seguras em comprar em outros lugares. Além disso, e o principal, ela consegue gerar impostos que a gente pode utilizar eles em outros lugares, como na saúde, na educação, na segurança. Então, essa é uma ótima parte também. E para finalizar, a legalização, ela quebra o financiamento do tráfico. Porque, obviamente, se legalizar, não é o tráfico mais que vai ter a alta demanda, e sim aquela maconha que vai vir bem melhor, porque os usuários, eles se importam sim com isso. Então eles não vão mais comprar do traficante, que serve uma coisa ruim para eles, e sim uma coisa que é legal e vai ajudar mais eles. Boa tarde, senhores. Eu venho aqui defender que eu sou contra a liberação do uso da maconha. Por quê? Hoje nós sabemos que isso é um assunto extremamente polêmico. Eu sei que é liberado por lei para uso medicinal. Porém, hoje, nós não temos uma regulamentação ainda certa pela Anvisa. E o que acontece? Nós precisamos ver direitinho como fazer a plantação e cultivo dessa planta. Exatamente como já foi dito aqui, nós temos o quê? Que trazer esse produto de fora para poder criar o medicamento e poder vender aqui. Só que aqui se torna muito caro. Então, quando a gente for abrir para poder fazer o plantio, nós teríamos que comprar terras. E como seria isso? Se hoje nós temos um país que não consegue nem dar moradia à população. Fora isso, nós temos todos aqueles sintomas que vêm junto. Nós temos aqui, aumento de consumo de drogas, porque se hoje temos um problema sério, temos aí a Cracolândia. A Cracolândia não é só o crack, é a maconha. E normalmente, como que a pessoa chegou no crack? Exatamente pela maconha, porque a maconha é a porta de entrada de todas as drogas, sendo ela que pode se tornar letal até para um filho. Né? Quem gostaria de perder seus filhos com a droga? Nós temos que pensar no crescimento das doenças psiquiátricas, né? Porque nós temos alucinações, letargias, pessoas perdendo emprego, gerando também uma perda de economia, porque se você não tem gente para trabalhar, você não tem um funcionamento, você não tem renda sendo criada, não é verdade? Nós teríamos aí um aumento de internações em clínicas e hospitais, nós teremos despesas médico-hospitalares bancadas pelo SUS, e nós sabemos que hoje nós precisamos o quê? Garantir um atendimento de saúde digno para as pessoas, mas tem tantas outras doenças necessárias, nós vamos gastar com os dependentes, né? E com certeza dizer assim, eu não gostaria que o meu filho virasse para mim e falasse assim: pai, eu vou ali fumar um com meu amigo. Ó, fique tranquilo, está legalizado, é descriminalizado. Será mesmo que ele só vai fumar uma maconha?
Então, gente, entre um baseado de maconha e um baseado de ciência, a ciência eu apoio, a maconha não. Primeiramente, olá a todos os presentes, eu sou a Lara, eu quis já de inicial me apresentar, porque aqui não tá a Lara candidata, aqui não tá a Lara participante de um reality, mas aqui tá a Lara que foi neta de uma pessoa que teve epilepsia. Pra quem não sabe, a minha avó teve epilepsia refratária. Por que eu tô falando isso? Porque o canabidiol encontrado na maconha, ele pode ser usado na epilepsia refratária, tá? Pra quem não entende, a epilepsia refratária, ela é uma epilepsia que o medicamento que o SUS disponibiliza, ele não consegue dar conta. Então eu cresci vendo a minha avó desmaiar e a cada desmaio da minha avó eu achava que ela ia morrer. Por uma criança é muito difícil. Agora você imagina que crianças sofrem com isso. E por que eu quis entrar tanto no medicinal primeiro antes de entrar no recreativo? Porque primeiro, eles não vão fazer a liberação do medicinal se não fizerem a do recreativo. A maconha, ela é muito marginalizada, porque primeiramente ela foi consumida por população pobre, por população negra, por população periférica. Essas pessoas que estão aqui, meus concorrentes, né, que estão aqui defendendo que é a porta de entrada para outras drogas, é inadmissível isso, porque isso não se fala do tabaco, isso não se fala do álcool. E eles não são drogas? Isso não se fala do refrigerante que você toma, porque o açúcar que contém no refrigerante é uma droga, é viciante. E o que o Estado poderia fazer a partir do momento de legalizar? Construir parceria pública-privada para fazer a construção de um local onde vendesse, onde pudesse se consumir. Pegaria os impostos que essa maconha geraria, tiraria da mão do tráfico, pararia de mandar PMs, que eu não vou nem me referir a PMs, porque PMs é trabalho, né? Polícia Militar é trabalho. São pessoas que estão subindo morros para morrer. Poderia pegar esse dinheiro desses impostos e começar a investir na saúde, como, por exemplo, o projeto que o Caio tem sobre o SUS. Por que não investigar mais isso? Então, por que não liberar a maconha? Quando que o Brasil vai estar pronto para isso? Ei, pensa numa tarefa difícil. Eles têm essa tarefa agora aqui, ó, os dois, porque eles foram muito bem, né? Os 6 foram muito bem. Mas nós vamos ter que ouvir cada um deles falando, pela experiência, os detalhes, enfim. Começa agora pelo Caio. E aí, Caio, o que você achou dos 6 aí? Não, foram muito bem, né? Claro que é uma tarefa difícil fazer a defesa ou então atacar, porque tem bons argumentos para ambas as teses. A Lorene se posicionou contra. Eu achei que ela começou um pouco muito presa nos dados que ela deve ter acompanhado. Então eu achei que depois ela foi se soltando depois ao longo da performance dela. Mas foi a primeira também, foi né? a primeira, Prejuízo. Quem começa. Ela começou muito presa naqueles dados, depois ela se soltou, então eu achei que no final ela conseguiu concluir bem o raciocínio dela. Lorene, Daniele. A Daniela, eu achei que ela foi muito bem. Melhor que a Lorene? Melhor que a Lorene, mesmo tendo ponto de vista diferente. Ela se concentrou um pouco inicialmente na história do orçamento do Estado, que é um orçamento enxuto, que ela poderia, né, usar aquele recurso para outras coisas, e a história do desmonte do crime organizado, que eu acho que é um início de uma tentativa para esse tema. Achei que ela foi bem tranquila na posição dela, então eu gostei bastante do que a Daniela trouxe pra gente. Na sequência veio o primeiro menino, o Vitor. Eu gostei bastante do Vitor também. O Vitor, ele... acho que talvez falta ali um pouco mais de tranquilidade na linguagem corporal dele, que ele estava muito, parecia forçado, assim, mas os argumentos dele eu achei muito bons, todos eles. Eu achei que estava bem embasado. Então, e gostei do final, ele falou de uma pesquisa que eu imagino que deva ter sido recente, de que a população brasileira, na sua grande maioria, é contra a liberação das drogas, que deve ser uma realidade mesmo, por conta da questão de ser mais conservadora. A intuição minha, pelo menos, é essa. Aí veio a Thaís. Ela falou aqui bastante de um assunto, de um lema, né? Porque eu acho que quem defende a liberação das drogas, acho que ela tocou num ponto que me chama a atenção, que é a liberdade individual de cada um. Para você poder fazer o que você quiser da sua vida, e a responsabilidade é sua em relação a isso. Então, eu acho que esse é um tema, para quem defende a liberação, deve ser sempre abordado. Daí para frente, ela falou da questão da liberação dos policiais, que o policial podia ir para uma outra tarefa, depois o da Cunha pode até falar mais a respeito disso, mas eu já acho mais difícil de você conseguir concentrar isso, porque a polícia é chamada o tempo inteiro para tudo, né? Ou por isso ou por outra coisa. O Roberto Santana foi o penúltimo. O Roberto, eu achei que ele começou mal na defesa da tese dele, depois ele foi melhorando um pouco aí
na argumentação. Falou também que ele defendeu que não pode ter liberação, né? E disse inclusive que os gastos que os dependentes da maconha vão ter vão acarretar em gastos para todo mundo através do SUS, das internações que vão ocorrer e tal. Eu achei que o Roberto é alguém que... Um destaque negativo. Um destaque negativo nesse momento, então, na minha perspectiva. Roberto aqui. negativo. E a Lara no final, você gostou? Eu gostei da Lara inicialmente porque ela falou foi a única que tocou no assunto da cannabis medicinal. Eu senti falta um pouco. Eu ia falar disso, eu vou torrar todo mundo porque eu pontuei os meus pontos e é medicinal. Então, eu achei... E o pessoal todo ignora medicinal. Eu achei que pelo menos mesmo aqueles que defendessem, né, assim, já pulava na medicinal para fundamentar. Eu sou contra a liberação das drogas, mas a medicinal eu imaginei que todo mundo ia pontuar. Também era muito forte o discurso, faltou argumento. É mais fácil, um consenso. É um argumento que pra lá ou pra cá fala que a questão não é a droga, a questão é a saúde. A Lara falou de um tema que me incomoda um pouco, porque ela falou que não dá pra liberar a cannabis medicinal sem liberar o uso recreativo. E na minha avaliação é bem possível diferenciar uma coisa da outra, mas é aquela me chamou a agarrado atenção mais fácil para poder pular o mais difícil. Mas me chamou a atenção que ela foi a única que tocou no assunto da cannabis medicinal. Legal. Vamos lá, Da Cunha, você aí, na sequência. A Lorraine também, o Caio já falou, acho que ela começou um pouco nervosa. Primeira avaliação que eu fiz foi em relação ao projeto de lei do deputado estadual Caio, que eu a cannabis medicinal, os componentes, o canabidiol, os componentes medicinais, na minha opinião é incontestável, porque a gente não está falando de recreação de droga, a gente está falando de saúde e todos os remédios saem de planta. Claro. Então, eu já vou dar uma batida em todo mundo, não querendo ser chato, mas por conta disso, então peguei no pé dela por isso. Aí ela foi para um discurso um pouco emocionado e os meus dois pontos principais, diminuição de criminalidade e aumento em arrecadação tributária, ela passou leve. Tá. Mas eu achei que ela foi bem, fez um bom discurso. Analisando como política, ela surfou, mas não se cravou muito em nada, mas não foi mal. E a Daniele? Daniele começou muito bem, não bateu na questão medicinal, perdeu a bola dada ali para a fundamentação, bateu na arrecadação tributária, veio com dados, bateu na questão da criminalidade, mas usou o dado errado, porque ela foi a favor, ela teve a favor. E você não tem uma queda na criminalidade, você tem um aumento, uma manutenção. Mas ela usou o fundamento do jeito dela, então eu achei um bom discurso. Ainda errando, eu estou analisando a capacidade de discurso. Claro. Ela usou um dado errado positivamente para ela, boa. A Daniela se safou. Tranquila. Aí o Vitor veio depois. O Vitor, achei um discurso muito bom, um discurso contundente. Acho que ele começou mal dançando bastante, que nem o Caio falou. Ele estava, mas não sei, nervoso. Mas depois ele engatou no contra e bateu na não diminuição da criminalidade. Ele falou que não diminui. Bateu que não tem arrecadação tributária boa, mas não falou da medicinal. Pulou de novo. Então, mas eu gostei bastante do discurso dele, bem forte. O Vitor também estaria liberado. Liberado aí, tá vivo. Confusão. Tá vivo. Aí a Thaís depois. A Thaís... A Thaís, ela estava insegura. Ela, não sei se o tema a incomoda. Ela queria, na minha opinião, se livrar do tema. Assim, ela começou a falar do assunto e falou, meu Deus do céu, esses 2 minutos não acabam. Né? Então, eu acho que ela tocou nos pontos de forma muito sutil e é o que eu falei. Eu não consegui me apegar ao discurso dela, não sei o que ela falou, porque eu perdi a atenção. Tá. Eu tentei focar e perdi a atenção, e isso é um sinal muito claro que ela não estava passando a mensagem. Convencida, né? Entendeu? Então eu não consegui avaliar bem o discurso dela, tá vazio aqui. Não é, pelo amor de Deus, eu tô sendo super técnico, tá? Claro. E o Roberto, no Vou final? na mesma linha. Os dois últimos, o Roberto e a Thaís, na minha opinião, os dois foram um discurso incomodados com o tema. Eu não tô nem analisando... Às vezes não coincidiu com o que eles pensam, né? Mesmo assim, mas assim, incomodados com um tema em sentido amplo. Tanto que eu dei voto para quem passou energia errada. Tudo bem. Passou energia errada. Eu tô bastante nervoso, na verdade, porque você defende algo que você não é a favor. Tem que defender que é contra. Né? Na verdade, eu sou a favor da liberação. Ficou muito complicado, eu fiquei meio nervoso. Eu acho que eu já tô em paz. Se eu sair hoje, eu acho que eu fui bem. Se eu sair hoje, eu acho que eu saí a Lara que tinha que ser a Lara brincalhona no bastidor e a Lara que vai atacar e vai pegar pesado lá no palco. Mas eu também tenho uma posição diferente da que eu tive que defender lá, então talvez eu não tenha conseguido defender tão bem quanto eu gostaria. Então, como vocês sabem, esse é um programa de eliminação. A gente tem essa tarefa difícil.
Os meus jurados aqui hoje tiveram uma tarefa talvez mais difícil que os outros até agora, porque realmente vocês foram todos muito bem. A gente teve uma segunda fase muito bacana, vocês se prepararam, todo mundo com um argumento, cada um ao seu jeito, mas eles têm que encontrar em cada um algum detalhe que possa ser assim, mais forte, positivo ou de maneira negativa. Então, aqui ó, Lara, Vitor, vocês foram os melhores hoje, tá? Parabéns aí pelo resultado. Vocês foram realmente muito bem, conseguiram dar, cada um do seu jeito, uma conotação importante, então vocês estão mais tranquilos aí, né? Quero pedir que cada um deles avalie um pouco todos, mas assim, daquele jeito sutil que vocês têm aí. Vamos lá, da Cunha. Gostei bastante do discurso da Lorraine, um discurso leve, tranquilo, agradável. Daniele também foi a favor, tocou nos temas da tributação, criminalidade, também gostei bastante. Vitor, parabéns, belo discurso, independente do posicionamento. Eu não vou perguntar a posição de ninguém, porque não é essa a temática, mas você realmente conseguiu me convencer de uma posição que talvez não seja a sua, tá? Transitou por tudo, né? Thaís, eu achei que você podia ter falado um pouco mais, eu acho que você ficou um pouco tímida, apesar de ter falado bem, falado de tudo, mas não senti você confortável com o tema. Achei que é um tema que você não gosta um pouco, deu para perceber um desconforto, mas só esse adendo. Em relação ao Roberto, faço o mesmo comentário, assim, Roberto, parece ser um tema de droga, assim, não sei sua formação religiosa, mas não um tema que você goste de bater papo, então, infelizmente, você me passou um pouco disso. E a Lara fez um discurso também muito bom, acho que no mesmo nível do Vitor, fez uma fundamentação inicial emocionada, eu achei que você fosse trabalhar só com emoção, mas você deslocou a emoção diretamente para dados científicos. No final você fez um comentário a respeito de policial, que assim, você estava totalmente isento e no final você soltou uma opinião em relação contra a polícia. E eu acho que não é porque eu sou policial, mas você deixou desconfiar posições, entendeu? Mas foi uma vírgula. E em relação a uma crítica também, para não deixar de criticar, o Vitor perfeito também, só que até o Caio a gente comentou, no começo tentou uma expressão corporal demais. Depois, quando você firmou a ideia, você parou de se mexer e desenvolver sem precisar se mexer, sem precisar fazer isso. Então, esse é o meu comentário. Obrigado, Legal. Parabéns. Olha, dizer agora do Caio. O assunto é bastante difícil, porque exige coragem da gente poder também se apresentar, né? A gente está aqui num reality, mas num parlamento, eventualmente numa disputa, tocar nesse tema é sempre polêmico, porque às vezes na nossa próprio convívio, né, tem pessoas que são a favor, pessoas que são contra, então e vocês se prepararam, trouxeram argumentos importantes, então acho que no todo a gente acabou conseguindo, eu e da Cunha dessa vez, acho que não tinha sido assim na outra, a gente acabou estando muito próximo nas decisões, né, alinhando os nossos pensamentos, mas como falou assim, acho que chamou a atenção aí o Vitor e a Lara hoje. O Vitor, da mesma forma que o da Cunha falou, senti só muito movimento corporal que atrapalha até a gente poder ficar concentrado na tua fala, mas os teus argumentos foi o que me chamou a atenção. E no caso da Lara, eu claro que gostei pelo fato dela ter sido a única a pincelar o assunto da cannabis medicinal, que estava no roteiro aqui também. Estava para ter feito, usado mais o outro jurado. Muito bem. Mas entre aqueles que não se saíram tão bem, mas conseguiram também se livrar desse problema aqui hoje, não é? Então nós vamos aqui hoje para os que... Não, esses aqui são os... Esses não, os que... Isso, calma, agora ele está preocupado. Sim, eu estava preocupado, eu falei... não. Todo mundo foi bem, a diferença foi mínima, mas quem hoje se livrou também foi Daniele e Lorraine. As duas conseguiram sair aqui do episódio, portanto, Roberto e Thaís, hoje vocês vão nos perdoar, né? Porque eu sei que podia ser uma apresentação um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, qualquer um de vocês teria condição de poder chegar à final, mas hoje a gente se despede aqui com um abraço querido, que vocês possam voltar com a gente. Quem tiver interesse político, eu sei que vocês têm. Eu concordo com a minha eliminação, porque eu e o Roberto fomos os únicos que demos uma gaguejada, ficamos mais nervosos. Então, a gente nunca quer concordar com a nossa eliminação, não é verdade? Mas eu sei que eu estava bastante nervoso nesse segundo quadro. Infelizmente é muito complicado você defender uma tese que você não acredita.
aquilo que você não quer acreditar e também que você não quer defender. Mas isso é um jogo, o reality está aí. Hoje eu estou sendo eliminado, mas vocês ainda vão me ver, hein? Vou voltar na repescagem. Conto com os votos de vocês. Para mim, pessoalmente, ter que defender algo diferente daquilo que eu acredito pessoalmente foi bem tranquilo. Eu acho que isso faz parte da política, é natural e é uma oportunidade também do público e os jurados poder ter essa experiência de ver a gente defendendo teses contrárias em um mesmo contexto. Foi uma experiência muito boa e eu estava bem tranquila em questão do tema, em questão do meu desenvolvimento na minha fala, porém eu não esperava que eu fosse ter tanto destaque e seria unânime entre os jurados. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima. O Político, primeiro reality de política no mundo, trazendo aqui para vocês a verdade como ela é. Valeu, gente. Até a próxima.